Você aí sabe montar um cubo mágico? O Paris Saint-Germain sabe. Ou, na verdade, sabe desmontar um cubo mágico. Tudo bem, meu povo? Boa noite. Bora falar dos dois jogos desta quarta-feira. Me surpreendeu, já digo, o jogo da Lazio contra o Bayern de Munique, ou me surpreendeu o desenrolar do jogo. Paris Saint-Germain e Real Sociedad foi bem na linha do que eu esperava, tá? Outra coisa é se os gols saem para cá ou para lá, se a bola bate na trave entra ou bate na trave sai. Mas o jogo da Real Sociedad foi muito corajoso contra o PSG, como eu achava que seria, porque a Real Sociedad só sabe jogar desta forma corajosa. E eu já disse, eu não sei se aqui, mas já falei em algum programa da TNT, se um campo de futebol tivesse 80 metros e você excluísse a área do time adversário, a Real Sociedad ganharia a maioria dos jogos. Se fosse simplesmente um jogo de sensações e não um jogo de criar oportunidades e de finalizar elas, né? Porque são 5 jogos já sem marcar, de um time que pressiona bem, que não deixa o adversário pressionar. O Paris Saint-Germain conseguiu fazer isso durante 15 minutos ou 10 minutos depois do gol marcado, que a Real Sociedad ficou bastante grogue, mas de resto não deixa ocupar o seu campo, pressiona lá na frente, roda a bola com velocidade, coloca muitos jogadores na área. Normalmente, bola parada é um time forte, hoje acabou sofrendo um gol assim no momento que estava com um jogador a menos. Falta um pouco de qualidade para esse time na frente. Perdeu recentemente o Isaac, perdeu o Sorloth também, mas perdeu o Isaac recentemente, né, que está jogando no Newcastle, e é o jogador que falta, a peça que falta para essa Real Sociedad ser um time ainda melhor. Eu acho que é muito bom time. O jogo do Zubimendi e do Zubeldia hoje e o primeiro tempo do Cubo, assim, são jogos de gente grande, tá? Zubimendi e Zubeldia podem jogar, eu acho que em quase qualquer time da Europa. O Lenormand é zagueiro da seleção da Espanha, eu prefiro o Zubeldia. O Zubeldia foi quem marcou o Mbappé. O Mbappé não fez um mau jogo, mas não conseguiu fazer o jogo dele, que é o jogo de correr, de colocar na frente, de passar por cima dos zagueiros. Nos primeiros 10 minutos teve 2 que o Mbappé foi bem, mas depois disso foi muito bem controlado pelo Zubeldia. E no segundo tempo alguns chutes de fora da área, além do gol, que é um gol de oportunismo e não um gol, né, de criação de jogadas típicas do grande atacante francês, que aliás chegou a 44 gols na Liga dos Campeões, uma marca bastante alta, Mbappé com 25 anos. Primeiro tempo, eu até coloquei no Twitter, a Real Sociedad manteve a bola ou no campo do PSG ou longe da sua intermediária, né, dividindo o campo em 3 partes, sua intermediária, meio do campo e intermediária do adversário. A bola só esteve na intermediária da Real Sociedad 20% do tempo no primeiro tempo e 22% no total. O Paris Saint-Germain praticamente não conseguiu ocupar o campo de ataque da Real Sociedad. E olha como é curioso, porque no jogo do Bayern de Munique com a Lazio, eu tô vendo esses dados no SofaScore, tá, gente? E não é publi, é simplesmente porque é uma das ferramentas que eu utilizo. O Bayern de Munique contra a Lazio, a bola só esteve no campo do Bayern de Munique 19% do tempo. Ou seja, a Lazio também não atacou tanto o Bayern de Munique, não ocupou tanto o campo do Bayern de Munique, daqui a pouco eu vou falar disso, como eu estou falando aqui do Paris Saint-Germain. A diferença é que o Bayern teve 61% de posse de bola e a Real Sociedad, se eu não me engano, teve 40 e qualquer coisinha. Posse de bola da Real Sociedad, 38%. Ou seja, sem a bola, sem ter muito tempo a bola, a Real Sociedad não permitia que o Paris Saint-Germain ocupasse o seu campo de ataque. Por quê? Marcava lá na frente, não deixava o PSG sair, não deixava o PSG correr. E olha que o que o Paris Saint-Germain mais gosta é de correr. Então, quando a Real Sociedad sobe com o seu ataque, tem que subir o seu meio campo e tem que subir sua defesa, vai ter campo para correr e mesmo assim praticamente não permitiu a Real Sociedad. Teve pouca posse de bola e teve até uma boa criação ofensiva, né? O que acontece? A Real Sociedad não toca. Ela é muito agressiva quando ela tem a bola para jogar. A questão é que falta, no momento final, nos últimos metros ali do campo, mais definição. A Real Sociedad finalizou 9 vezes, nenhuma no alvo, 6 para fora, 3 chutes interceptados, teve uma bola na trave, finalizou com perigo muitas vezes, teve uma logo no início do jogo do André Silva, uma cabeçada do André Silva, enfim, chega com perigo, mas não chega de todo contundente e isso tem um preço, como o Paris Saint-Germain fez a Real Sociedad pagar esse preço no segundo tempo. O Cubo foi um jogador muito perigoso, mais perigoso do ataque. O Barrenechea, que eu gosto muito, hoje não esteve num bom dia. Até acho que foi bem até o gol do Paris Saint-Germain, porque não conseguia atacar tão bem. O Hakimi protegia muito bem o lado dele, mas por outro lado também ele não permitia saídas do Hakimi, né? Ele estava muito bem nas vigilâncias ao Hakimi e não permitia que o lateral direito do Paris Saint-Germain marroquino jogasse bem.
O Kubo, pelo outro lado, caiu no lado do Beraldo, que vem sendo titular do Paris Saint-Germain até fora de posição e que teve muitos problemas com o Kubo. Vou pegar os números do Beraldo aqui para vocês verem como ele teve mais ou menos, uma minha, uma deles, tipo, era uma do Beraldo, uma do atacante. Desarmou 4 vezes, foi driblado 3. Teve um número de toques certos de 79%, não é um número tão alto não, tá? Especialmente para um defensor. No solo ganhou 6 de 11 duelos, ou seja, mais ou menos 50% de aproveitamento. Acho que no segundo tempo melhorou o Beraldo, depois da entrada do Lucas Hernandes, que ele vai jogar como zagueiro, melhora, mas ele sofreu bastante no primeiro tempo, 1-1 contra o Kubo. O gol do Paris Saint-Germain sai assim, num efeito borboleta incrível, né? O Traoré perde uma bola na defesa, o Barcola briga com ele e sai um escanteio. Tem um rebote no escanteio, o Traoré se machuca num choque com a perna do Mbappé, sai, a Real Sociedad se defende com um jogador a menos, e aí o Mbappé faz 1-0. E aí entra em parafuso a Real Sociedad. A partir daqui eu gostei muito do Paris Saint-Germain, tá? Gostei da postura, de sentir o cheiro do sangue e de ir pra cima. O Paris Saint-Germain sentiu o que dava e foi pra cima tentar o segundo gol, tanto que consegue o segundo gol numa muito boa jogada do Barcola. O Traoré, não sei se estava sentindo ainda alguma coisa, mas nem acompanhei ele na jogada. E depois disso, a postura do Paris Saint-Germain de continuar atacando sem se expor, aproveitando erros da Real Sociedad, quase que num contra-ataque ainda teria chance com o Mbappé, teve chance com o Kolo Muani, não chances claras, né, mas teve boas progressões com esses jogadores. Eu não gostei do PSG porque ele foi superado pela Real Sociedad durante 55 minutos até o gol. E do minuto 57 que saiu o gol até o final, eu gosto muito do Paris Saint-Germain. Tem um jogo muito maduro, muito consciente de que hoje é o nosso dia, vamos para frente, vamos resolver isso daqui. Em outros jogos de mata-mata de Liga dos Campeões eu percebi menos isso, talvez até pelo tamanho dos times, né? Jogou recentemente contra a Bayern, contra a Real Madrid, e acho que o Paris Saint-Germain teve menos essa postura que teve contra a Real Sociedad, que peca muito pela falta de gol. Tem jeito, cara. Se você não golpeia, algum momento vai ter um escanteio, uma bola no segundo pau, alguma coisa que vai acabar acontecendo, especialmente quando tem tantos bons jogadores como o Paris Saint-Germain. Um ponto para o Marquinhos. Não vem fazendo já há algum tempo grandes temporadas, grandes jogos. Hoje eu acho que foi bem, e foi bem na jogada do gol, foi bem em bola longa também para Mbappé. Deu um passinho à frente o Marquinhos. Eu tenho a sensação de que eu assisto bastante jogo do Paris Saint-Germain, desde aquele jogo contra o Real Madrid no Santiago Bernabéu, que o Marquinhos vai muito mal, que ele nunca mais eu consegui ver ele no nível, que eu sempre achei ele um dos melhores zagueiros da Europa, e já tem algum tempo que eu estou vendo o Marquinhos abaixo, mas hoje eu acho que ele foi bem. Nos duelos com o Sadik no segundo tempo, com o André Silva sofreu um pouco mais no primeiro, mas achei que foi bem. O Marquinhos encaminha muito bem a classificação Paris Saint-Germain, porque para a Real Sociedad é uma montanha muito alta a fazer gols. Embora jogar em Anoeta, né, no campo da Real Sociedad, jogar na Real Arena, que agora tem esse nome por naming rights, é muito duro. Se a Real Sociedad faz um gol, o estádio vai pulsar bastante, então assim, vai aberto o jogo. Mas 2 gols de vantagem é bastante grande por conta da possibilidade que tem o Paris Saint-Germain de fazer gols em contra-ataques, mas também da dificuldade da Real Sociedad de marcar em qualquer situação. Então é muito boa a vantagem do PSG. Acho que é um jogo ainda aberto, mas é evidente com uma vantagem muito grande para o clube francês. Do outro lado, Lazio e Bayern de Munique. Vou começar com a escalação do Bayern de Munique, que foi muito mais reconhecível do que a gente tinha visto contra o Bayer Leverkusen, que quando saiu, eu fiquei olhando e tentando entender o que ia acontecer com o Bayern de Munique. Tive que esperar o time entrar em campo, começar a jogar, para falar, bom, eles querem fazer isso daqui aparentemente. Porque era difícil de decifrar o que iria fazer, onde os jogadores iriam se colocar em campo no jogo do último sábado. Foi muito mais reconhecível o Bayern, né? Com o Neuer, Mazraoui pela direita, o Rafael Guerreiro pela esquerda, o Pamecano e Kim Min-jae, os 2 zagueiros. Duplo volantes, Goretzka de um lado, Kimmich do outro, Sané aberto pela esquerda, o Musiala pela direita, Thomas Müller de camisa 10 e o Harry Kane na frente. E eu acho que o Bayern de Munique fez um jogo reconhecível também. Me parece um pouco pólvora molhada esse time, sabe assim, que espirra e não vai, que não dá faísca o Bayern de Munique. Tanto que, por falar em faísca, prestes a espirrar. Amém.
17 finalizações do Bayern de Munique, nenhuma no alvo, meu povo. Foram 10 chutes para fora, 7 chutes bloqueados pelo time da Lazio. Eu quero ver chutes de dentro da área. Não sei se eu acho isso aqui. De dentro da área, 9 finalizações do Bayern de Munique. 8 chutes foram de fora da área. A Lazio finalizou 11 vezes no jogo. 11 vezes, 4 foram no gol. Eu achava que o Bayern... Eu conseguia reconhecer o que estavam fazendo, apesar de não ter chutado no gol. Teve uma bola perigosa do Kimmich, teve uma bola perigosa do Sané no primeiro tempo e alguns cruzamentos que, por exemplo, com que o Harry Kane chutou por cima, mas que a bola chegou bem. No segundo tempo, que chega uma bola dividida e que não sei se o Harry Kane não consegue finalizar, mas dava para ver coerência no jogo do Bayern de Munique, sabe? Eu acho que já é alguma coisa, né, em relação ao último jogo, por exemplo. E eu não sei se era questão de tempo para o gol sair ou não, porque não levava tanto perigo assim, porque me parece um time isso sem Faísca e um pouco machucado, que às vezes pensa demais para fazer a jogada, às vezes falta confiança para tentar uma jogada de 1 contra 1, uma jogada mais difícil, até que o Upamecano, num lance muito infeliz, coloca tudo a perder, né? Pênalti, uma entrada muito dura. Normalmente não se dá cartão vermelho mais em pênalti, a não ser quando o jogador não disputa a bola. O Upamecano disputa a bola, mas é aquela falta que pode machucar o adversário, que pisa na canela. Então, por isso, o árbitro decidiu expulsar o zagueiro francês. Marca Lazio, que não era perigosa até então, praticamente não tinha feito nada no primeiro tempo, 5 chutes, 1 no gol. No segundo tempo, a Lazio finalizou mais. E eu acho que depois do gol, a Lazio, inclusive, podia ter tido a chance de fazer um segundo gol. Teve alguma boa oportunidade de bons contra-ataques com o Bayern de Munique com um jogador a menos. Eu acho que era um bom plano de jogo que estava sendo executado razoavelmente bem pelo Bayern de Munique. Pressionava, ocupava o campo de ataque, rodava a bola, tentava achar espaço, atacava com muita gente, enfim. É o Bayern de Munique que a gente conhece, tirando o fato de pouquíssima inspiração e confiança dos jogadores. E eu acho que até poucos automatismos, aí tem um pouco de problema do técnico, né? A falta de confiança, essa falta de faísca, acho que tem muito a ver com o momento psicológico, que já dura bastante tempo, então isso vai pesando nos jogadores. Mas eu acho que a falta de automatismos na frente talvez tenha a ver com o técnico. De hora que esse domina, aquele passa, esse aqui já domina virando para cá, porque vai clarear a jogada. Isso eu não vejo no Bayern de Munique como eu via até talvez a temporada passada, o meio da temporada passada, quando caiu o Nagelsmann. E de novo não vi no jogo contra a Lazio. Mas me parecia um time que em algum momento pela qualidade poderia vencer o jogo, até acontecer o que aconteceu com o Upamecano. É um jogo muito perigoso para a ida, por esse momento do Bayern de Munique, embora a Lazio tenha feito um jogo defensivamente até melhor do que eu esperava, não sei se consegue repetir isso na Alemanha e a pressão que pode ter para a Lazio jogando na Allianz Arena. Acho que esse jogo está completamente aberto, tá? A Lazio simplesmente tem o que a matemática diz, um gol a mais do que o Bayern de Munique e nada mais do que isso. Hoje no Melhor Futebol do Mundo a gente debateu se valeria a pena ou não demitir o Tuchel, se perdesse hoje, por exemplo. E eu tenho as minhas dúvidas se vale a pena demitir ou não, porque eu tenho a sensação que o Tuchel não vai melhorar esse time e que talvez a saída dele possa fazer com que os jogadores joguem melhor, mais leve e que tire um pouco essa pressão. É a sensação que eu tenho, assim, acho que não sei se eles conseguem contratar um técnico definitivo agora, se o Xabi Alonso for o plano A, eu acho melhor esperar o Xabi Alonso, até por respeito ao Tuchel, deixar terminar a temporada, mas se, por exemplo, se já tiverem feito algum contato e já tiverem percebido que Xabi Alonso não dá, e se o plano B é o Hans Flick, por exemplo, que está desempregado, até poderia já chegar agora, sem a pressão por resultados, mais ou menos como aconteceu com o Tuchel, né? Para tentar terminar a temporada e ir para a próxima montando um time, e o Hans Flick conhece bastante a casa, saiu tem 2 anos e meio do Bayern de Munique. Na temporada passada, o Nagelsmann caiu, não por motivos futebolísticos, eu entendo, embora tenha sido essa a justificativa. Aquele problema no vestiário pós-jogo contra o Paris Saint-Germain, do Sadio Mané com o Leroy Sané, né? Aquilo ali, a falta de interferência do Nagelsmann, e acho que já tinha uma divisão no vestiário de jogadores mais ou menos favoráveis a ele, fez com que ele fosse demitido. Se está certo ou não o Bayern de Munique, eu não sei de ter demitido ele na temporada passada, porque eu não sei os detalhes da briga e da relação dele com os jogadores. Mas um motivo que eu acho justo para demitir o técnico é se os jogadores não confiam nele. E aparentemente foi isso que diagnosticou o Bayern de Munique na última temporada. Futebolisticamente era para manter o Nagelsmann até o final.
O time não jogava mil maravilhas como já tinha jogado o Bayern de Munique antes, mas era a temporada que tinha perdido o Lewandowski, aí que o Sadio Mané que chegou se machucou, dava para entender um pouco. Mas se ele perdeu o grupo, é normal que se demita o técnico e depois que se perceba o que está fazendo de mal no grupo e que se melhore isso, né? Por exemplo, o Sadio Mané foi o sacrificado dessa temporada. Para a próxima também tem que entender por que o Thomas Tuchel não consegue fazer esse time jogar, por que esses jogadores estão tão cabeça baixa, estão tão sem confiança, sem alma, sem espírito, sem tudo que o Bayern de Munique normalmente tem. É um time normalmente faminto, é uma fera o Bayern de Munique, é amedrontador. E olha que Carlos fala, um torcedor do Barcelona, né, que sofre bastante isso, mas assim, o Bayern de Munique normalmente é um time de muitos gols, de muita aceleração, de muita força, de muita imposição física e de intensidade, e que não se mostra isso contra ninguém. Jogou contra a Lazio, que é um time que sofre na Itália e não conseguiu finalizar no alvo. Então, o Thomas Tuchel eu acho que não é parte da solução, então ele faz parte do problema. Eu tenho lá as minhas dúvidas, tá? Sinceramente, ainda não tenho uma conclusão. Tô meio que naquela fala do The Office aqui, sabe? Começando a frase sem saber como que ela vai terminar. Mas talvez seja algo para se ter em consideração no centro de treinamento, na diretoria do Bayern de Munique, que talvez mudar o técnico possa trazer um efeito positivo, porque este não consegue tirar mais nada desses jogadores. Enfim, acho que não é o que vai acontecer, tá? As informações que o Quesada, que acompanha mais de perto o futebol alemão e lê mais as notícias, traz é que o Bayern de Munique pensa em terminar a temporada com Thomas Tuchel, que hoje, inclusive, me parecia desesperado e desanimado também no banco de reservas. É mais um diagnóstico que eu faço, que assim, que a coisa ali já não vai caminhar mais para frente. Então, dá para tentar salvar a temporada, são 5 pontos do Bayer Leverkusen, ainda tem um jogo de volta na Champions, dá para tentar salvar a temporada e eu não sei se com Tuchel essa temporada vai ser salva. É mais ou menos por aí que vai o meu raciocínio. É isso daqui, meu povo. Falei dos 4 jogos dessa semana das oitavas de final da Liga dos Campeões. Semana que vem, evidentemente, tem mais. Sexta-feira eu vou responder perguntas de vocês. Então, deixa o like aqui para me ajudar. E se inscreve aqui no canal se você quer assistir os próximos vídeos. Beijo, gente. Boa quarta e quinta-feira para vocês. Até sexta. Tchau.